Tudo bom, amigo? Boa tarde. Tudo bem, Paulo? Boa tarde. Como é que estamos? Tudo bem? Tá bom, amigo. Seja bem-vindo aqui na nossa live da Gota Publicidade. Estamos aqui em Santarém e você em Belém, né? Nossa, que vontade de estar aí. Cidadezinha maravilhosa. Eu tive com você uma vez andando aqui pelo comércio, eu me lembro, você deu uma palestra aqui pelo CDL Exato, e exato. legal. Já Já teve tive a lá em Alter do oportunidade de ir Chão? algumas vezes. Já tive a oportunidade de passar um Réveillon em Alter do Chão, inesquecível também. Um dos melhores do Brasil, diga-se de passagem. Que Santarém é legal. uma delícia, uma delícia. Culinária maravilhosa, um povo receptivo. Adoro essa cidade. Maravilhoso. E nós somos da Gota Publicidade, que nascemos aqui em Santarém e agora estamos desembarcando aí na metrópole, né, da nossa capital. E obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Não, é um prazer. O Tony Bua. Ah, pode falar, Tony, pode falar. Não, é um prazer, é um prazer. Estou à disposição. O Tony Bona, ele é diretor da AD Shopping, né, que é uma empresa que administra 37 shoppings no Brasil. E ele é responsável diretamente pelo Shopping Pátio Belém, Milênio Shopping em Manaus, Câmara Shopping em Grande Recife e Aracaju Park Shopping. Não é fácil ter essa turma toda contigo, né? Como é que tu consegue estar nesse deslocamento aí, Tony? Manaus, Aracaju, Recife, Belém. Isso me obrigava a estar toda semana viajando, né? Porque nós temos uma prática de estar muito presente. A AD é a maior administradora de shoppings independente do Brasil. Ela não tem participação majoritária em nenhum empreendimento. Então, a gente administra cada empreendimento como se fosse o único. Então, requer uma presença grande. Então, toda semana eu tinha que estar viajando porque nós não ficamos mais do que 15 dias sem visitar um empreendimento fisicamente, né? Agora nós estamos já aí 40 dias aproximadamente parados, sem viagem, mas mantendo uma rotina de reunião constante com a equipe, através de todas essas plataformas hoje que nos permitem, né? O Webex, o Zoom, o Instagram, Skype, ou seja, nós não paramos. Aliás, eu nunca imaginei que trabalhar de casa eu ia acabar dedicando mais tempo ao trabalho do que viajando. E a pessoa em casa acaba também engordando um pouco, né, Tony? E vai na geladeira, fica assaltando ali a geladeira, né? Rapaz, eu posicionei o telefone do queixo para cima, porque para baixo, terminando essa quarentena aí, eu bariátrica direto, sem chance. E eu tô Então, saindo, né? Porque eu acabei testando positivo com Covid. Hoje eu estou no 25º dia, graças a Deus, foi, de testou sintomas positivo? extremamente leves. Testou eu, testou minha esposa, mas graças a Deus conseguimos sair sem precisar hospitalização. Para a gente foi uma gripezinha, mas precisa ter cuidado. É uma gripe com uma dor de cabeça bem atípica, mas estamos saindo, graças a Deus. Muito bom. Entrando no nosso tema aí, assim, a gente vive hoje, né, o nosso tema que a gente escolheu para debater junto foi sobre essa coisa do alto impacto, né, dentro da economia, ou seja, viver em constante. Agora, ninguém vive só uma outra situação de alto impacto. A realidade é que daqui para frente vai ser constante o alto impacto. E aí, isso tem gerado muita instabilidade nas empresas, mas, por outro lado, também tem gerado muita fecundidade, né? Você concorda com isso de que é muita instabilidade, muito estresse, mas também muita fecundidade no processo? Infelizmente, vamos dizer assim, trata-se de uma crise de saúde pública, e onde estão morrendo muitas pessoas. Mas tirando esse lado, vamos dizer que é uma crise que também está servindo para um freio de arrumação em muitas empresas. É lógico que quando o Brasil já vinha numa crise econômica, as empresas já estavam se adequando, já tinham apertado muito o cinto. Nós estávamos nos últimos 2 anos começando a ter resultados positivos em relação à economia, e veio uma crise que nos mostra o seguinte: olha, precisa apertar mais, é possível apertar mais, e quando você fala apertar mais, significa dizer que você tem que puxar mais ainda pela capacidade das pessoas. Ontem vocês tiveram uma entrevista brilhante com a Nara. A Nara é uma profissional de primeiro mundo,
E ela sabe o que é hoje formatar pessoas para as empresas e o que vai ser formatar pessoas para a empresa para esse novo cenário. Porque vai ser um cenário onde você vai ter que fazer mais com menos. Na verdade, é um aprendizado. E também essa crise veio acelerar uma série de processos que já estavam em andamento nesse universo empresarial. Muita gente está falando, o digital vai ser a alma do negócio. Não, eu continuo dizendo o seguinte, não vai existir digital sem o físico e não vai existir o físico sem o digital. Acabou o on e o off, agora a gente fala em on-off, entendeu? É a questão do digital. É lógico que neste momento o físico está fechado. Então você acaba tendo uma única opção, que é o digital. Mas quando você tem essa única opção, que é o universo digital, aquelas pessoas que temiam entrar no universo digital, ou por medo de passar um cartão de crédito, por medo de comprar, etc., acabaram se acostumando com esse universo digital. Então elas vão passar também a querer ter à disposição delas esse universo. Então as empresas vão ter que se adequar a esse novo modelo que acelerou o que a gente chama de omnichannel, que é estar à disposição do consumidor onde, quando e como ele quiser. E não são consumidores diferentes, é o mesmo consumidor. Eu não tenho dúvida que todo mundo que está falando do universo digital está desesperado dentro de casa, doido para meter o pé na rua e sair correndo. Eu nunca tive tanta saudade de puxar uma manga da mangueira aqui e sair comendo manga pela rua. Você começa a relembrar de coisas do passado porque você está vivendo um universo que não é comum. Então, o universo físico ele vai voltar. Ele vai voltar de uma forma maravilhosa, acredito eu, porque as empresas vão estar preparadas, mas elas vão ter que estar preparadas também para uma experiência maior e diferenciada para esse consumidor. Então, eu acho que quando você fala que isso serve como algum aprendizado de melhoria, eu falo que sim, foi um freio de arrumação, as empresas vão voltar acelerando processos que já eram previstos e tendo que trabalhar mais com menos recursos, e isso é uma coisa que vai ser agora, vamos dizer, o mantra das empresas no futuro. Agora, o que a gente percebe, assim, Tony, é que esse momento de exigir a presença do digital pegou um pouco o empresário de calça curta. Não você ou a D-Shop, que já trabalha realmente num nível... Mas a gente está dando uma visão geral e não focado especificamente no ponto micro do AD Shop, mas no geral o mercado. Muitos empresários foram pegos calça curta, né? Quer dizer, estão com dificuldade de fazer essa mudança na mente, né? Porque agora a pessoa quer entrar para o mundo digital e não sabe como, e resiste, quer dizer, ainda tem uma mentalidade física, não está meio complicado, mas é necessário uma mudança nessa nova visão de mundo dos gestores, né? Eu vou trazer um pouco para o meu universo. O meu universo é varejo. Shopping centers, por mais que seja uma indústria de locação diária, é uma indústria que vive do varejo, né? Eu preciso desenvolver varejo para poder ganhar na locação. Quando você fala de universo de shopping center, você tem grandes players a nível nacional, você tem grandes redes, as ditas lojas âncoras e etc. São empresas que já tiveram capacidade de investimento para poder também estar nesse universo digital. Mas também nós temos uma série de lojas regionais, lojas menores, lojas onde existe uma dificuldade um pouco maior de você ter, vamos dizer, um sistema para controle de estoque que você possa oferecer e subir tudo isso para o marketplace, que você tenha uma associação com uma empresa de meio de pagamento eletrônico, você tem que ter uma associação com uma empresa de entrega e etc. e tal. Essas empresas, elas já vinham caminhando numa possibilidade. Porque quando a gente fala hoje, a disponibilização da estratégia de algumas empresas foi um negócio interessante. Tem grandes redes que deram oportunidade para que todos os seus vendedores começassem a trabalhar com o WhatsApp e vender os produtos e fazer a entrega de delivery na casa dos seus clientes. Ou seja, se começou a perceber que existe uma série de formas de você trabalhar esse universo digital, seja ele pelo próprio meio das redes sociais, seja ele utilizando ferramentas como o próprio WhatsApp, seja utilizando o Marketplace, que não requer tanto investimento.
Então, quando a gente fala assim que chacoalha, é logicamente que muita gente está trabalhando agora nessa correria, ainda de forma um pouco profissional, vamos dizer assim, está tendo que se virar para não parar a renda, mas a gente vê a importância do meio digital nesse momento, não só na relação do consumo, mas numa relação com o seu consumidor. Não deixar o consumidor esquecer de você, entendeu? Mostrar que ele é importante para você, que você está ali se portando e se colocando à disposição dele, caso ele precise da sua marca. Então, algumas empresas estavam precisando, vamos dizer, avançar um pouco mais rápido nisso, e agora vai ser inevitável, vão ter que avançar. A própria indústria de shopping centers está buscando meios de trabalhar esse conceito. Hoje a gente fala assim, os aplicativos de entrega de alimento, eles são bem-vindos ao nosso empreendimento. As empresas que quiserem colocar lockers para entrega de produtos já são bem-vindos ao nosso empreendimento. Nós estamos incentivando os lojistas nesse momento a trabalharem com delivery e estamos dando todo o suporte. Lógico, quando a gente fala nesse momento, nós estamos agora no meio de um lockdown em Belém, por exemplo, e aí nós não tivemos condições de implantar, mas todos os shoppings de Belém já estavam com estratégia para montar drive-thru nos seus estacionamentos, para dar a oportunidade do consumidor que quisesse comprar através de aplicativos e pudessem pegar o que a gente chama de BOPS, né, Buy Online Pickup Store, pudessem pegar esses produtos dentro do shopping center. Isso nós incentivamos na nossa rede toda. Dos nossos 37 shoppings, nós temos shoppings que estão operando assim. Você pega o exemplo do Bauru Shopping, que é um empreendimento nosso no interior de São Paulo, hoje nós temos 90 lojas do shopping que estão trabalhando através de sistema de delivery e drive-thru, utilizando a estrutura que o shopping montou para elas. Entendeu? Então, os próprios shoppings vão caminhar com soluções também para isso. Realmente, nós vamos ter um mundo empresarial um pouco diferente. Uma coisa que está se percebendo também no mercado atualmente é que antes, né, num passado assim próximo aí, a gente percebia que existia assim regras e padrões, né? Existia um padrão, um certo comportamento, onde o executivo ele avaliava assim, os riscos, né? Ele diminuía os riscos, ele conseguia fazer um planejamento estratégico, fazer uma SWOT, ele conseguia se organizar através de metodologias, né, de gestão que faziam diminuir os riscos dele. Quer dizer, isso quebrou um pouco, né? Agora, Tony, quer dizer, não, eu diria que não quebrou. Eu diria para você que não quebrou. Eu diria que as empresas que vão se sair melhor são aquelas empresas que sempre tiveram um planejamento correto. São aquelas empresas que sempre se preocuparam em ter um fluxo de caixa confortável, são as empresas que sempre se preocuparam com um planejamento de estoque, ou seja, essas são as empresas que vão passar melhor. Agora, você falar, num planejamento se previu uma pandemia? Não, não se previu. As empresas que se planejaram vão sair melhor, mas com certeza esse planejamento não previa acontecer o que está acontecendo agora. Daí você é obrigado a tomar certas decisões mais céleres, você é obrigado a tomar certas decisões com maior risco, você é obrigado a tomar certas decisões com menor informação. As coisas mudam de uma forma muito acelerada. Vamos dar um exemplo muito claro. Eu me lembro quando os superintendentes dos shoppings foram reunir com o governador do estado para conversar sobre essa questão toda, sobre a possibilidade de fechamento dos shoppings. Isso era 21 de março. 21 de março, nós estamos falando 40 dias atrás, 45 dias atrás. Nós tínhamos tido o primeiro caso de Covid no estado do Pará. Ou seja, hoje nós estamos aí com quase 400 óbitos. Entendeu? Então é o primeiro caso. E de uma pessoa que sabia-se de onde era a origem dele. Ele tinha vindo do Carnaval do Rio de Janeiro. Ou seja, não tinha uma transmissão comunitária. Então, as coisas estão mudando de uma forma muito célere. A semana passada, nós estávamos estudando uma forma de ter um protocolo da possibilidade de reabertura dos empreendimentos. De repente, nós tivemos um caos na saúde em algumas cidades do estado. Entendeu? Então, a tomada de decisão está precisando ser mais célere. Agora, eu não tenho dúvida que vai se sair melhor quem vinha com um planejamento correto. Quando você falou essa questão da tomada de decisão, né, uma das situações que deixa o gestor atônito é esse processo, né, da pandemia, esse estresse todo, e acaba que ele introduz dentro dele essa questão do medo, né?
E aí a gente está precisando tomar decisões rápidas, né? É muito importante hoje, nesse momento, a gente está atenado com essas lives, webinar, está ouvindo várias análises para que a gente possa ter uma interpretação real do mercado e tomar decisões rápidas, né? Todo dia está tomando decisões, e aí as pessoas, às vezes, movidas pelo medo, acabam tomando decisões demoradas. Então, tu acha que é importante ter decisões assertivas? Como ter decisões assertivas diante de uma necessidade de tomar decisões com velocidade? Um risco maior, né? Assim, o planejamento ele não tem uma relação direta com a velocidade, né? Lógico que você no universo de constante mudança, você tem que ser veloz. Agora, o que é velocidade no conceito do planejamento? É mais importante você tomar a decisão rápida ou a tomar uma decisão pensada, com dados, etc. Eu prefiro tomar a decisão pensada, mas muitas vezes essa decisão pensada tem que ser rápida pelo momento que você está vivendo, tá? É lógico que nós estamos vivendo, o próprio nome assusta, né? Quando você fala pandemia, quer dizer, para a minha geração, uma coisa que nunca existiu. Nunca imaginei um dia passar por isso. Eu nunca imaginei um dia poder fazer parte da história, daqui a 40, 50 anos, de que o mundo viveu isso. Tá? Tomara que seja daqui a 100 anos, que eu não saiba nem ter ouvido a história no futuro. Mas o próprio nome assusta, as pessoas ficam com medo. Nós estamos vivendo agora o medo relacionado à saúde e o medo relacionado à economia. Tá? As pessoas tendem a separar muito as coisas da saúde e da economia. É lógico que nós estamos vivendo agora o momento seguinte, nós precisamos parar o problema de morte, algumas causadas por uma evolução do próprio vírus, que pegou pessoas com morbidades ou etc., mas outras causadas por falta de infraestrutura no nosso sistema de saúde. Essas nós precisamos paralisar, então precisamos inverter a curva. Mas nós não podemos esquecer o lado da economia. Ontem eu estava assistindo uma entrevista do prefeito de Curitiba, o Greca, na CNN, e ele fez uma analogia muito interessante. O país é um pássaro, tá? Um lado a asa é a saúde, outro lado é a economia. Ele não vai conseguir voar sem analisar os dois lados. Nós não podemos passar por isso sem esquecer que possivelmente nós aumentaremos de 11 para 18 milhões o número de desempregados. Se nós analisarmos revistas de saúde, de conceito mundial, elas analisam que a cada 1% do aumento de desemprego, aumenta 0,5% o aumento de morte, relacionadas a aumento da criminalidade, aumento de suicídio, aumento da fome, etc. e tal. Tem países que não vão ter dinheiro para poder fazer infraestrutura. Então é lógico que quando você ouve tudo isso, o medo impera em todo mundo, impera em você como pessoa física, você que ali é um executivo que precisa tomar decisão, você também tem o seu próprio medo, o medo de que isso atinja a sua família, o medo porque de uma hora para outra o vírus começou a criar cara, porque tem pessoas conhecidas que morreram, tem pais de pessoas conhecidas que morreram, você começa a viver a tristeza das famílias, dos amigos. Então, automaticamente, esse medo, ele está hoje na cabeça de todo mundo. E ele vai imperar ainda por um determinado período. Então, a gente acredita até que quando as coisas voltarem a uma normalidade, essa normalidade vai ser diferente. Tá? As pessoas vão começar a pensar de uma outra forma, as pessoas vão começar a se cuidar mais, vão começar a perceber que, de repente, vem uma doença dessa, e porque você tem um problema de obesidade, um problema de diabetes ou qualquer outro problema, você está num nível de risco muito grande. Então as pessoas vão se preocupar mais com a questão de saúde. Isso é fato. As pessoas possivelmente vão valorizar mais o encontro, vão querer falar mais com seus pais, porque a gente fica morrendo de saudade. Então isso vai haver uma mudança muito grande. Saber até onde vai chegar essa mudança, a gente não sabe. Mas o medo, a gente costuma dizer assim, um medo é um motivador para você ir para frente. Entendeu? Quem não tem medo acaba tomando decisões erradas. Quem não tem medo acaba se arriscando mais. Então ele vem, a gente tem que olhar o lado positivo do medo para saber como nós vamos sair disso, de que forma nós vamos sair disso e quais são as melhores decisões que nós vamos precisar tomar. Mas ele é inerente, ele está em todo mundo. Agora, o micro, né, o pequeno, vamos falar do pequeno empreendedor dentro do shopping em geral, esse
levou o maior baque, né? Porque ainda é aquele empreendedor que está ele, a esposa, o marido, às vezes está uma família ainda, né? Um projeto ainda bem embrionário. Esse daí sofreu muito mais o baque, né? Ou não? Você veja, a gente costuma falar o seguinte, hoje nós temos no Brasil cerca de 71 shopping centers abertos, dos 570. Mas até uma semana atrás, a única indústria no Brasil que fechou 100% foi a indústria de shopping centers. Tá? Ela acabou sendo considerada vamos dizer, um vilão da aglomeração, quando, na verdade, a gente sabe que a indústria de shopping centers ela tem uma capacidade maior de biossegurança, de controle. Então, isso seria vamos dizer, são características próprias dos próprios shopping centers. Mas nós entendemos, como indústria, que naquele momento era melhor fechar. Por quê? Porque esse medo que fez o consumidor parar de frequentar, ele mudou uma escala de valor. Estar aberto representava mais custo do que estar fechado. Estar aberto representava mais prejuízo do que estar fechado. Então, naquele momento, era preciso reduzir ao máximo as despesas para esperar que esse pânico passe e as normalidades voltam. Essa nova normalidade, que não vai ser de imediato que nós estávamos vivendo em janeiro e fevereiro, mas acreditamos que a partir de 2021 ela volte a essa nova normalidade. Então é lógico que o pequeno varejista sentiu muito. Imagine, nós estamos aí há 45 dias, vamos falar de Belém, de shopping fechados. Em algumas cidades nós estamos há 50 dias com shopping centers fechados. Temos cidades que os shoppings estão fechados que não tem sequer um caso de coronavírus. Também é isso, vem aquela questão de querer tratar igual os desiguais, que se você pegar o próprio estado de São Paulo, de cada 4 municípios, um tem caso de coronavírus. Entendeu? Então, a lógica do pânico assustou e amedrontou e fez as pessoas pararem de frequentar. E quando você tem aquele volume de venda caindo, você tem ali o ponto de equilíbrio que, olha, não vale a pena. Shopping é um transatlântico. Ele não é uma lojinha que você está ali na rua, você vai, abaixa a porta, fecha e paralisa. Não. O shopping tem equipamentos que precisam estar em constante funcionamento para não dar problema. O shopping precisa ter segurança. O shopping tem um corpo de profissionais e funcionários que trabalham nessa constância. Você não pode de uma hora para outra, vou demitir todo mundo, não pode, porque na hora que você voltar, o custo para treinar pessoas novas é muito mais alto. Então, tudo isso você precisa equilibrar. Então, esse pequeno sentido. E o que mais nos assusta é que a ajuda para esse pequeno está demorando. Entendeu? Se lançaram alguns tipos de financiamentos em banco público. Vou dar um exemplo. O BASA. O BASA é um banco que tem uma equipe espetacular, extremamente disponível, tem feito reuniões com a gente, com lojistas, etc. e tal. Mas o FNO emergencial do BASA, ele, por lei, só poderia ser liberado se o Estado decretasse calamidade pública. Então, o Estado decretou calamidade pública depois de 30 dias. Isso tem que ser reconhecido pelo Ministério do Governo Federal, tá? Ministério Regional. Daí é reconhecido. Daí, o BASA fica apto a liberar o FNO emergencial. Daí, o que acontece? A equipe reduziu, porque você tem problemas de coronavírus também dentro do próprio banco. E aí, a demanda, ou seja, esse dinheiro, quando sair, vai chegar para o lojista já numa situação extremamente delicada. Ele já não tem mais como dar férias para o funcionário tem que voltar, ou ele entra num programa emergencial do governo de dar redução de salários, ele tem os condomínios dele que ele tem que pagar, ele tem as faturas das compras que foram feitas, sem gerar R$1 de caixa. É só despesa. Entendeu? Então é lógico que sente, é lógico. Existe uma estatística aí que 10% a 15% dos lojistas em shopping no Brasil podem passar por uma necessidade de chegar no limite e não conseguir reabrir. A gente sabe de tudo isso. Então nós estamos de mão dadas, nós estamos juntos com os lojistas, nós estamos tentando reduzir os custos aos máximos. Nós estamos tentando, vamos rever condições, vamos ter que repensar condições, vamos ter que fazer, assim, nós vamos ter que tomar decisões para esse novo cenário, que é o cenário que vem pós-pandemia. Nesse processo nacional, você que é diretor nacional de uma empresa, uma AD Shopping,
quais são, norte, nordeste, economicamente, está paritário a coisa ou existe um desnível no impacto econômico nas empresas, nas regiões? A gente precisa analisar regiões até com o vetor de economia de cada região, tá? E vamos dizer até de cada cidade. Vamos trazer para Belém, tá? Belém vive de quê? Belém não tem indústria, Belém vive do comércio. O Belém vive daquele comerciante que vende e paga o salário do seu funcionário, que sai da loja e compra no vizinho, que vende e paga o salário do funcionário, sai da loja e compra no vizinho. Então, cidades como Belém, que vive do comércio, que foi extremamente impactado, vão sofrer um pouco mais. Ou seja, você vê São Paulo, o estado de São Paulo com todo o processo, falando de lockdown, de fechamento, etc. e tal, é um estado que ainda estava com 70% das suas arrecadações, parafraseando, vamos dizer, o Magre, imexíveis. Por quê? Porque é um estado com muita indústria. Você vai passar de São Paulo, tem muita indústria. Então, a tendência é algumas cidades que têm a economia mais, vamos dizer, pulverizada, que você tem uma economia forte da indústria, do serviço, do comércio, essas cidades tendem a voltar mais rápido, melhor, entendeu? É lógico que quando você já compara sul, sudeste e norte, você já tem um problema de economia, você já tem um problema de aumento de classes C e D numa região como a região norte, tudo isso afeta diretamente a tudo que possa vir a acontecer. Mas nós temos que tomar uma decisão, e quando a gente fala assim, 37 shoppings, nós estamos em todas as regiões do Brasil, nós já temos shoppings nossos abertos na região sul, nós vamos ter que tomar decisões analisando... 100%. Aberto 100%. 100% com horário reduzido e com os protocolos todos que estão sendo exigidos, né, de afastamento, de quantidade de pessoas, de ofertas da praça de alimentação com menos mesas e cadeiras, etc. Seguindo protocolos extremamente rígidos de biossegurança. Então, assim, falar para você, a crise é igual para todos, mas o impacto dela depende de cada cidade. Nesse processo de corte de custo, né, pela tua experiência, larga experiência, lógico que tem que cortar custo, não tem jeito, né? No processo de queda abrupta de receita, a gente tem que cortar custos. Agora, muitas vezes a pessoa no desespero, na agonia, por exemplo, uma das primeiras coisas que se corta é o marketing, né? Olha, corta a verba do marketing. O que você acha que nesse processo de corte é importante entender o quê? Né? Até porque se cortar o marketing também, como você falou no início aqui, você perde esse relacionamento, pelo menos de alimentar, né, um contato, um diálogo com o seu consumidor e dizer, olha, eu estou em quarentena também, mas olha, vamos juntos, vamos se unir. Por onde tu acha que deve caminhar esse processo de corte de custo, Tony? Eu vou dizer o seguinte, eu preciso antes corrigir uma miopia. Quem corta a marketing está cortando a empresa. Porque a gente precisa... primeiro tem uma frase que para mim é fantástica, que é do David Packard, da Hewlett Packard, que dizia, marketing é importante demais para ser responsabilidade do departamento de marketing. Tá? Marketing é tudo. As pessoas tendem a confundir marketing só com uma perna do marketing, que é a comunicação. Cortar a propaganda pode ser um momento que você faz. O próprio Philip Kotler ensinou uma teoria do demarketing, que é você praticar o marketing para reduzir o consumo. Nesse momento, o que está se praticando é isso, é um demarketing. O governo está indo para os meios de comunicação dizendo não saiam, não consumam. Eu sei que vai cair minha arrecadação, mas não façam isso. Entendeu? Então, um conceito de demarketing aí dentro do processo. Marketing é tudo, gente. A gente não pode falar assim, cortar o marketing. Não, você pode, dentro do conceito de marketing, dentro dos elementos que compõem o conceito de marketing, você pode cortar mais num ou outro item. E nesse momento, por exemplo, você pode reduzir vamos dizer, uma propaganda de massa que você faz, que ela é uma propaganda para atrair consumo, e você vai atrair consumo no momento que você está fechado, mas, em compensação, o seu aumento nas redes sociais de investimento, ele precisa estar presente. O seu aumento em logística para você trabalhar o delivery, ele precisa estar presente. Tudo isso é marketing. Né? Então, a empresa tem que saber, dentro desse complexo que se fala de conceito de marketing, o que ela vai cortar.
entendeu? Então é muito importante, quando a gente fala em cortar custos, a gente tem que analisar isso de uma forma muito, muito, muito ampla. Tem empresas que, nesse momento, elas têm que até aumentar o meio de comunicação delas. Tem empresas que estão fazendo de uma forma muito correta um trabalho de marketing institucional que vai ser o futuro, quando a gente fala em propósito. Nós estamos vendo uma geração aí que está invertendo a pirâmide de Maslow, está trazendo o propósito para a base. Então, essas empresas hoje, quando você vê uma Ambev parar de produzir cerveja para produzir álcool gel, quando você vê esses conceitos acontecendo, e a empresa precisa divulgar isso, não só precisa divulgar isso como eu falo assim, não é uma falsidade, eu estou fazendo isso só para divulgar, não. Ela precisa divulgar como exemplo, ela precisa divulgar como exemplo para as outras empresas, e precisa sim lucrar institucionalmente com uma medida dessa que ela tomou, de ir para frente, de pensar na população, de pensar no próximo, de trabalhar essa questão do próximo. Então, eu acho que isso tudo tem que ser muito bem pensado, né? O que você vai contar nesse complexo. É lógico que quando você está no momento que você está completamente fechado, você corre para os seus fornecedores, tenta reduzir consumo de energia, você tenta reduzir consumo de material, você tenta milhões de coisas. O corte ele vai ser generalizado, mas a gente precisa entender assim, não corte o marketing que você está cortando a sua empresa. Perfeito. Inclusive, nesse processo aí de toda essa crise, nós aqui da Guta Publicidade resolvemos ir para Belém, dentro desse conceito que eu estava falando, né? A gente investindo momento de crescer. Uma nova... tem que crescer. Uma outra coisa que nós estamos... assim que a gente pode analisar é que, muitas vezes, não é que a pessoa consegue ter uma solução. Às vezes é que ela não consegue enxergar o problema, né? O mais importante em todo esse processo diário é o gestor, o empreendedor, ele encontrar o problema real. É o que se fala hoje no mundo das startups, é não se apaixonar pela solução, mas se apaixonar pela dor do cliente, né? Então, nesse novo cenário, é muito importante esse mindset mudar para isso, né? Que a pessoa busque se apaixonar pela dor, sentir qual o problema, o novo problema, essa nova demanda que o consumidor está sentindo. Você concorda isso é com isso? Uma teoria básica do planejamento, né? Eu acho que todo planejamento nasce de uma necessidade, a necessidade nasce de um problema. Então, se você não tomar uma decisão conhecendo o problema, ela vai sair errada, não tem a menor dúvida. É aquilo que nós combinamos. Tudo bem, será que nesse momento as empresas vão esquecer o planejamento? Não, não podem. Você pode ser mais, ter uma necessidade de tomar uma decisão com maior risco, porque você não teve como avaliar muito bem o problema. E a decisão precisa ser tomada de uma forma rápida. Mas a base do planejamento, de você identificar o problema, a necessidade que você tem, como satisfazer aquela necessidade, qual é a melhor estratégia, isso você precisa ter. Esse passo você precisa ter. Às vezes isso tudo acontece no piscar de olhos, aí entra a velocidade. Mas você não pode tomar uma decisão sem partir do básico. Entender? Você está tomando uma decisão de quê? Baseado em quê? Decisão para quê? Se você nem sabe para quê precisa daquela decisão, então isso daí é básico, isso eu concordo plenamente. Isso é a teoria básica do planejamento. Perfeito. Uma coisa também que o empreendedor precisa assim, assimilar os golpes, né? Porque às vezes a cultura nossa latina, a gente só quer ganhar, né? Só quer ganhar, não sabe perder, não sabe lidar com reveses, né? A gente acaba entrando em processo de depressão, ou seja, essa coisa de saber suportar golpes é muito importante para o empreendedor, né? É lógico. Tudo uma questão de equilíbrio, né? Como a gente fala, todos nós estamos vivendo. A gente, quando estuda um conceito de eneagrama, que a gente vai tentar entender o perfil de cada pessoa, tem aquela pessoa que é mais expansiva, muitas vezes é risonha, expansiva, fala bem, mas no fundo tem o seu problema de solidão, tem aquele que gosta de tomar decisão sozinho, etc. Tal. Se tem uma coisa que a gente sabe que está comum a todos, é que todos estão com medo.
É natural, todos nós estamos com medo. Todos nós estamos com medo de pegar doença, todos nós estamos com medo de perder nossos empregos, todos nós estamos com medo de saber se amanhã nós vamos conseguir manter o padrão de vida que nós construímos, todos nós estamos com medo. Então isso aí é uma coisa básica, você tem que tentar buscar o equilíbrio em relação a isso. Tá? O equilíbrio é a alma do negócio. Tá? É procurar saber, quando você fala assim o seguinte, quantidade de informações, poxa, tudo bem, você precisa estar ciente, você precisa ter informações. De repente, quando o percentual de isolamento, e eu não digo nem isolamento social, isolamento físico, que graças a Deus a rede social nos permite não estar em isolamento. Mas quando você não tem um isolamento físico no percentual adequado, sim, a mídia tem que bater para tentar fazer as pessoas chacoalhar e falar, olha, gente, o negócio é sério. Mas eu confesso que hoje eu estou reduzindo muito o noticiário de TV. Reduzindo muito, porque, sabe, se você ficar focado só nisso, como eu já me conscientizei que o problema é sério, como eu já estou buscando os cuidados certos em relação a isso, eu estou procurando selecionar, porque senão não tem como não afetar o seu lado de equilíbrio, você ficar recebendo só, vamos dizer, patadas pela mídia. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado de tentar trabalhar. Hoje eu falo assim, tente trabalhar o corpo e a alma. Eu, ultimamente, estou conseguindo trabalhar só a alma. O corpo está ficando um pouco distorcido, mas é preciso mesmo. Toninho, eu estava vendo uma pesquisa que deu no LinkedIn, e falando sobre os 3 empregos mais destacados. Né? Para mudar um pouco a rota aqui da gestão e mais centrar sobre a questão de profissões, né? E ele fala sobre 3 empregos, né, mais destacados, que são, primeiro, né, que são os mais procurados hoje pela pesquisa do LinkedIn, especialista em inteligência artificial, o segundo é engenheiro de robótica, e o terceiro é cientista de dados. Né? Muito interessante para onde está andando o processo hoje profissional. Né? Essa questão da tecnologia, o acelerar a tecnologia é uma coisa. Essa questão, por exemplo, do cientista de dados. Ultimamente, muitas empresas, por essa questão do database, de você analisar dados, informações para tomada de decisões corretas, tem empresas que têm contratado exatamente pessoas especialistas em análise de dados. Entendeu? Porque se você for pegar e começar a estabelecer métricas dentro da sua empresa, da quantidade de informações que você recebe, e com isso você conseguir transformar essas informações numa tomada de decisão, por exemplo, dá um exemplo no meu universo. Nós temos empreendimentos que conseguiram identificar quem são os 50 maiores consumidores do shopping center. Poxa, se eu sei quem são os 50 melhores, por que eu não vou tratar eles de forma diferenciada? Isso é natural, isso é extremamente natural. Então, os dados, imagine empresas, tem um dado muito interessante, uma história que todo mundo fala que é história, mas é real. A Target, que é uma das grandes redes de varejo americana, que tem uma gama de produtos grandes, é uma loja de departamento grande, ela sempre trabalhou muito forte com catálogos. Só que ela quis otimizar os catálogos dela. Por quê? Porque ela acabava trabalhando com catálogos com uma quantidade de páginas gigante para botar uma série de produtos e mandava para casa de uma pessoa onde só interessava para aquela pessoa 2 ou 3 páginas do catálogo. Então ela queria começar a customizar o catálogo dela e começar a entender a questão do consumo dentro da loja dela. E foi identificado, dentro desses dados todos, uma pessoa identificou que um determinado tipo de produto para a pele, ele estava sendo muito vendido para as mulheres que estavam engravidando, porque a pele ressecava, elas passavam aquele tipo de produto que ajudava, e a Target começou a entender que, de repente, essas pessoas que estavam comprando isso poderiam receber nas suas casas catálogo com mais propostas de produtos para criança. Tá? E acabou mandando isso para uma casa de uma adolescente, tá? Para comprar produtos, como se a adolescente estivesse grávida, etc. e tal. Bom, isso deu um quiprocó danado, é lógico que o pai questionou muito essa relação, porque o pai não sabia, mas a menina estava grávida. Ou seja,
a Target soube que ela estava grávida, antes do pai. Isso baseado em dados, em informações, em coleta de informações outras. Então, essa ciência do database, ela é uma ciência que vai avançar muito dentro do conceito do planejamento. Dentro de você controlar o custo das suas comunicações, das suas medidas, dentro daquilo de que você fala de customização da comunicação. Você falar com a pessoa na hora que ela quer sobre um assunto que interessa para ela. Não é aquele marketing de interrupção. Eu falo assim, a gente ainda vive com aquele modelo de campanha de marketing de interrupção, né? Eu estou vendo a novela e na hora do beijo maravilhoso entra um comercial de um produto que não me interessa. Ou seja, cortaram aquilo que estava me dando prazer de ver para poder tentar me vender alguma coisa que não me dá prazer nenhum. Então, isso precisa acabar e vai ser com essa ciência que vai. E a inteligência artificial, ela vem também nesse comando todo de universo futuro, né? Isso é uma coisa que se fala muito nessa relação toda do que vai acontecer a nível. Vai mudar muita coisa em muitos setores da economia. O Silvio Meira, que é um entusiasta da inovação, é um dos papas aí do tema de inovação no Brasil. Eu estava lendo um material dele e ele estava dizendo que no futuro próximo, um CEO de uma empresa que não tiver domínio sobre programação, ele já vai estar fora do mercado. Quer dizer, isso no futuro próximo, né? Está o nível que vai o processo de avanço da tecnologia. Isso é uma visão muito lógica, é um avanço muito lógico em relação a isso. Eu não diria que está totalmente fora do mercado, porque uma empresa não vai ser só programação também, aí vai assim, muitas vezes as pessoas que são craques em programação são pessoas que não são tão sociáveis, e precisa ser sociável também, então assim, eu costumo dizer assim, não existe aquele modelo exato da pessoa que falam, as pessoas falam que a relação com Jeff Bezos é uma relação difícil, que fala, puta, o cara hoje é dono da empresa mais valiosa do mundo, entendeu? É de uma inteligência acima da normalidade, etc. e tal. Então, eu acho que todos vão ter a sua oportunidade, a sua característica, de acordo com... Em alguns determinados casos, você vai precisar de alguém mais sociável, outros casos, você vai precisar de alguém mais focado em programação. Eu acho que... Agora, é lógico, você tem que ter o mínimo de conhecimento em relação a isso. Isso não tem como escapar. Agora, assim, no mercado atualmente, eu até falava isso com a Nara, e o Jack Welch fala muito sobre isso, essa questão do caráter, né? Essa questão de se praticar a verdade, de se viver, de ter uma linha de conduta, né, correta no mundo dos negócios, que o Jack Welch chega a dizer que se ou você você vive a verdade ou você está fora do mercado. Ele fala do livro dele, Paixão para Vencer. É muito importante isso no mundo corporativo hoje em dia, né? Rapaz, vem um conceito, está vindo um conceito muito forte do mundo empresarial, que é o conceito walk the talk. Faça o que você fala. Isso é muito importante a gente analisar, porque, por exemplo, eu não tenho dúvida que há duas empresas, possivelmente, com as melhores regras de compliance no Brasil nos últimos 10 anos, eram Petrobras e Odebrecht. Eu não tenho dúvida. Mas quando veio o Moro levantando toda a questão do mensalão, quais foram as empresas mais envolvidas em todo o problema? Então, ou seja, você tem um book de compliance maravilhoso, você tem executivos falando maravilhosamente, mas você não está fazendo isso dentro da empresa. Uma hora vai estourar. Então, hoje você não pode só dizer que você tem que mostrar que você é. E quando a gente fala que o conceito do propósito está vindo de uma forma muito forte, essa geração milênio, essa geração Z, é uma geração que valoriza o propósito acima de tudo. Eles são capazes de perder o emprego, de sair de um emprego com uma remuneração boa,
porque aquela empresa não está enquadrada no que eles imaginam que é o propósito adequado de cuidado com as pessoas, de cuidado com o planeta, de pensar da seguinte forma: o que é propósito? O que seria do mundo se a minha empresa não existisse? Essa é a resposta que eu preciso tentar dar para propósito. Só que, assim, ter propósito não significa dizer falar, não significa dizer só fazer algumas ações sociais em relação a isso, entendeu? Ter propósito é você fazer as pessoas perceberem isso. Então, esse talk the walk, essa questão de ter clareza, essa questão de você falar a verdade, essa questão de você ser sincero com o seu consumidor, de você fazer na prática aquilo que você vende, é muito importante. Isso nós já vivemos no mundo. Nós tivemos grandes empresas, grandes marcas mundiais, como a Nike, patrocinando eventos mundiais, sempre associadas a esporte, patrocinando eventos sociais, etc. e tal, e de repente se descobre que alguns tênis delas estavam sendo fabricados na China por menores de idade. Entendeu? Então, aí vem o conceito do propósito. O propósito é quando você olha os stakeholders como um todo, quando você olha todos que estão envolvidos dentro do seu negócio. Tá? Não é só a ponta do iceberg, não. O propósito é você analisar o todo. Então, isso daí, isso vai mudar, isso não tem, isso vai ficar cada vez mais firme. As pessoas vão sair dessa crise, vão sair desse problema mais humanas. Isso não tenho dúvida. As pessoas vão ser mais humanas. Isso de nós voltarmos a aplaudir a profissionais de saúde. Ontem eu recebi um negócio assim que me chocou. Quer dizer, você aí que tem o seu currículo, sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, está dentro de casa sem poder sair, e agora você valoriza o cara que está tirando o lixo da rua, o cara do iFood que está vindo trazer a comida para você, e aí? Entendeu? Então as pessoas vão ficar mais humanas, e as empresas vão ter que trabalhar sabendo que os seus funcionários estão mais humanos, que os seus consumidores estão mais humanos. Então isso vai ter que mudar. Com certeza isso vai mudar e muito. Quer dizer, os sócios, né, o grupo societário das empresas, eles vão ter que se tornar mais sensíveis, porque às vezes o empreendedor ele só fala em lucro, 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 dinheiro, money, quer dizer, e agora a ordem da coisa vai mudar, quer dizer, é entrar nesse processo de sensibilidade. O dinheiro vai ser consequência. O dinheiro vai ser consequência, ele vem por consequência. Tony, meu amigo, muito obrigado. Tudo que é bom dura pouco. Nem parece, mas já vai dar 1 hora que a gente já está aqui batendo papo. E olha, realmente você é um cara sensacional. Você é uma capacidade extraordinária. Eu não conhecia você já de algumas conversas informais aqui em Santarém, de algumas coisas que eu acompanho seu, mas assim, de bater um papo tete a tete, realmente eu estou impressionado. E por isso que realmente dá para entender por que você está à frente, né, de uma empresa, como a The Shop, que coordena a maior empresa, né, administradora de shoppings do Brasil, e você fazer parte dos executivos dessa empresa. Parabéns aí, é um orgulho realmente para nós paraenses, termos executivos assim do seu calibre e que tem essa capacidade. Para nós foi uma aula, viu, Toninho? Foi uma aula magna aqui. Eu vou gravar isso aqui, vou jogar depois no Face também, nós vamos fazer em podcast, vamos passar, porque isso aqui tem que ir para frente. É realmente um derramar de conhecimento, de conteúdo aqui para nós, amigo. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, mas assim, eu quero aqui em público reconhecer para você que quando eu falei desse conceito walk to talk, eu ainda tenho que andar muito para fazer aquilo que eu falo. Então, eu acho que aí sim, um dia eu posso me tornar uma pessoa menor. Eu acho que isso tudo tem tocado, esse freio de arrumação, não só nas empresas, mas no ser humano. Nós, como seres humanos, nós precisamos realmente começar a mudar e a entender muita coisa em relação a isso. Infelizmente, aqui eu não julgo as pessoas que estão tendo que tomar decisões de demissões, etc. e tal. Na nossa empresa mesmo, nós precisamos fazer isso. É uma questão de sobrevivência hoje no mercado. Mas aqueles que estão conseguindo segurar a onda, que estão segurando a barra para sobreviver, para voltar, empresas que estão se dedicando pelo próximo, etc. e tal, eu acho que isso tem que passar a ser o novo normal. Então, eu falar assim, o normal vai mudar, vai, mas que esse passe a ser o novo normal, que a gente passe a ser um pouco mais humano nas nossas decisões aí daqui para frente.
Eu agradeço essa oportunidade e fico à disposição. E seja bem-vindo a Belém aí com a Gota, né? Se bem que aqui em Belém gota é chuvinha fraca, viu? Venha forte, porque aqui é toró. Olha, inclusive, quem está dando um abraço aqui é o Henrique. O Henrique, ele é diretor aqui do Grupo EBD, Henrique Moura. Foi ele, inclusive, que indicou você. Ele é meu cliente aqui Rapaz, da Fiat. esse cara trabalha numa das empresas mais humanas que eu conheço. Um dia desse eu tive a oportunidade de... eu tenho um carro da concessionária deles aqui, eu tive a oportunidade de ir lá, de um problema que eu tive na rua, não tinha nada a ver com a concessionária. Eles mantiveram a loja aberta até eu conseguir comprar uma bateria, porque não tinha, mantiveram um funcionário lá até 8 horas da noite para me atender. E assim, não tem nenhuma relação o fato de eu ser amigo dos proprietários do grupo, do Fred, que é um grande amigo, era um cliente qualquer que eles nem sabiam. Então eu fiz questão depois, que a gente às vezes sempre reclama muito, mas não elogia, de mandar para ele exatamente isso. É um diferencial. O Henrique trabalha hoje numa empresa que é orgulho, aí eu falo assim, essa é uma empresa que é orgulho da gente ter no Brasil. E de ser paraense. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado. Fiquem com Deus aí. Se cuidem. Obrigadão. Valeu. Amém. Tchau.